Seja BTG+. Baixe o app e abra sua conta digital. Porque Vossa Excelência não respondeu às 7 propostas feitas pela Pfizer ao longo dos 6 meses? Foram respondidas em negociação intensa e direta. Senador, se me permite, eu não entendo nenhuma declaração que eu tenha feito em nenhum momento como anti-chinesa. E vou repetir, nenhuma vez eu fui chamado para ser orientado pelo presidente da República de forma diferente por aconselhamentos externos. Eu, por exemplo, também não tinha um papel técnico-científico. Não, foi ministro das Relações Exteriores, não tem nem comparação. Nunca o presidente da República mandou eu desfazer qualquer contrato, qualquer acordo com o Butantan. Esse é um assunto que vai ser esclarecido, ou que pode ser esclarecido com muita rapidez, porque efetivamente, tanto como eu já disse, o Ministério quanto o IBAMA agem de acordo com a lei. Ele estava sentado, pálido, e a pressão certamente caiu. O dia mais esperado da CPI da Covid, com o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, teve 2 momentos distintos. Para quem obteve um habeas corpus que lhe garantia o direito de não falar, caso a resposta pudesse incriminá-lo, o general falou até que demais. O primeiro embate com o relator da comissão, o senador Renan Calheiros, não foi o que se esperava, e a avaliação é que o ministro conseguiu se sair bem das investidas feitas pelo congressista. Mas, em outros momentos, houve embates, contradições e até mentira. Quando falou sobre o desabastecimento de oxigênio hospitalar em Manaus, Pazuello afirmou que o estoque ficou negativo durante apenas 3 dias em janeiro. Os senadores reagiram. O ex-ministro chegou a passar mal durante a suspensão dos trabalhos da CPI e um novo embate foi marcado para hoje. Na terça-feira foi a vez do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, ser inquirido pelos senadores. Ao final, se esquivou no que pôde e jogou a culpa para o colo do Ministério da Saúde. Mas não foi só a CPI da Covid que monopolizou o noticiário vindo de Brasília. Nesta quarta-feira, a operação da Polícia Federal cumpriu ordens de busca e apreensão em endereços vinculados ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A investigação denuncia algo grave, de que o ministro participava de esquema que facilitava a exportação de madeira, contrabando dentro do Ministério do Meio Ambiente. E agora, Salles consegue se segurar no cargo mais uma vez? Esses são os assuntos do nosso Poder em Pauta de hoje, com os nossos repórteres de Brasília que cobrem o dia a dia da política. Primeiramente, começar cumprimentando aqui Felipe Frazão, que faz parte aqui do time do Poder em Pauta. Já vou apresentar a nossa nova integrante. Tudo bem, Frazão? Como vai? Olá, Emanuel, como vai você? Bem-vinda também a nossa nova integrante, que eu não vou antecipar para respeitar o protocolo. Obrigado, Frazão. Antes de apresentar aqui a nossa nova integrante, para quem está acostumado e já vem acompanhando há bastante tempo aqui o Poder em Pauta, né? Esse nosso encontro quinzenal com setoristas em Brasília, com os repórteres e analistas de Brasília do Estadão. Quem vinha acompanhando sabe que quem fazia parte desse time era o Rafael Moraes Moura, mas o Rafa não faz mais parte aqui da equipe do Estadão, debandou para outras empresas de comunicação. Aliás, ele deixou um abraço para todo mundo, falou que vai sentir muita falta aqui do podcast, a gente torce muito pelo sucesso dele também, mas precisava avisar você, ouvinte, que então não temos mais Rafael Moraes Moura aqui no Poder em Pauta. E aí a gente convidou, e estava faltando de fato aqui para esse encontro, uma voz feminina. E não é qualquer voz feminina, uma voz feminina de peso, que apresenta super colunas. Então eu posso dizer que a gente ganhou, ela escreve super colunas no Estadão, a gente ganhou uma super integrante aqui no Poder em Pauta. Olá, Vera Rosa, seja bem-vinda! Oi, Emanuel, oi, Frazão. Nossa, que super apresentação essa! Agradeço demais! Para uma super colunista precisa ter uma super apresentação, não é, Vera?
Muito obrigada, gente, imagina. E a Vera já estreia numa quarta-feira. A gente está gravando isso quarta-feira à noite. Você está ouvindo isso na quinta-feira. Ela já estreia numa quarta-feira ultra agitada em Brasília. A gente já esperava que seria agitada pelo depoimento na CPI da Covid do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A gente vai falar também sobre Ricardo Salles, que movimentou demais e roubou um pouco as atenções também nesta quarta-feira. Não ficou só centrado ali na figura do Pazuello. Mas vamos começar pela CPI da Covid. E aí, vou começar por você, Vera. É um Pazuello que entrou ali sem farda, mas como um militar que é, e de formação militar, digamos que eu posso dizer isso, que ele cumpriu a missão, ele protegeu o seu chefe maior, o presidente Jair Bolsonaro, Vera? Sim, Emanuel, ele foi à CPI depois de um longo treinamento, né? Pelo que a gente sabe, ele passou por um treinamento de perguntas e respostas, inclusive media training, e ele foi com esse objetivo de blindar o presidente Jair Bolsonaro. O presidente da República falou para mim e para todos os ministros várias vezes: assunto de saúde, quem trata é o ministro Pazuello. Os senadores ficaram um pouco irritados com ele, porque acharam que ele estava faltando com a verdade em vários momentos. Ele foi desmentido até pelo próprio Tribunal de Contas da União, quando ele afirmou que havia restrições do tribunal à compra de vacinas da Pfizer, e o tribunal mandou lá uma nota, um documento, dizendo que nunca houve essa restrição. Aí ele disse que foi um equívoco, que ele confundiu TCU com AGU, disse que nunca foi assessorado por nenhum gabinete paralelo. E vou repetir, nenhuma vez eu fui chamado para ser orientado pelo presidente da República de forma diferente, por aconselhamentos externos. Que não recebeu pressão, que nunca defendeu tratamento com cloroquina, quando tem frase dele, aliás, dizendo isso, falando do tratamento precoce. O Ministério da Saúde, de fevereiro para março, emitiu realmente uma nota técnica orientando o uso da cloroquina. Diz que o presidente Bolsonaro nunca deu nenhuma orientação para ele no sentido de uso de cloroquina, essas coisas, e do contrato da Coronavac, quando todo mundo sabe que isso ocorreu mesmo, né? Nunca o presidente da República mandou eu desfazer qualquer contrato, qualquer acordo com o Butantan. Tem até aquela célebre frase que depois que o presidente foi em outubro do ano passado, pediu para o Pazuello cancelar o contrato com a Coronavac, né, aquele que o Pazuello chamava de vacina chinesa do Dória, lembra? Sim. Aí ele foi visitar o Pazuello no dia seguinte, no hotel onde o Pazuello mora, e tem até aquela célebre frase do então ministro Pazuello, que diz: é simples assim, um manda e o outro obedece. O Bolsonaro aparece rindo, assim. Os senadores mais independentes de oposição ficaram irritados com isso, disseram que ele faltou muito com a verdade, e o Renan Calheiros, que é o relator, chegou a dizer que está sugerindo agora ao presidente da CPI que compre um aparelho de checagem de fatos online, diante de tanta inverdade que é dita da CPI. Se tivesse um detector de mentiras ali na CPI da Covid, a máquina ia ter problemas. Ô, Frazão, queria te ouvir um pouco mais sobre justamente os independentes e a oposição ali na CPI da Covid. Então a gente acha que o desempenho dessa ala não foi muito satisfatório, não conseguiu extrair provas mais concretas e robustas ali da boca do Pazuello. A gente põe na conta do treinamento do Pazuello, como disse a Vera Rosa, ou de fato os senadores não foram muito bem hoje? Um pouco de cada, né, Emanuel? Porque os senadores já vêm, os senadores de oposição principalmente, já vêm há algum tempo exagerando no palanque, né? Porque a CPI é um julgamento também político, eles sabem que virou o assunto do país nesse momento, está todo mundo de olho, então eles querem se colocar, aproveitar também para tentar enquadrar o Pazuello, ou fizeram isso também com o Ernesto Araújo, o ex-chanceler,
e às vezes exageram e acaba faltando um pouco mais de objetividade nas perguntas. E aí vários pontos importantes da gestão, tanto do Ernesto quanto do Pazuello, acabam ficando também na CPI sem resposta, ou sem uma resposta clara, ou sem a verdade que eles tanto buscam, de fato vir à tona, completa, porque eles abusam um pouquinho dessas colocações políticas. Eu me lembro que ontem, no depoimento da Cátia Abreu, ontem, para hoje que nós estamos gravando, né, mas na terça-feira, a Cátia Abreu, durante o depoimento do Ernesto Araújo, ela que é um desafeto, eles têm inclusive uma disputa que foi parar nos tribunais, uma acusação que o ex-ministro das Relações Exteriores fez a ela praticamente usou o momento dela de fazer uma inquirição, de fazer perguntas, para fazer um manifesto político. Eu quero lembrar a todos que até abril, 85% de toda a vacina colocada no braço dos brasileiros vieram da China, e a despeito do senhor. Então isso está, de certa forma, atrapalhando, sim. E, claro, o Pazuello, como a Vera notou, chegou muito bem treinado. E chegou, de fato, para blindar o presidente. Como ele é militar, quem é do meio militar vai saber muito bem. Parecia um urutu, um blindado urutu do Exército Brasileiro. Não deixava passar nada, mudando, inclusive, como a Vera notou, fatos públicos, notórios, declarações do presidente. Ele dizia que foram só declarações para consumo externo, que ele nunca mandou, de fato, ele cancelar a compra da Coronavac, do Instituto Butantan, quando o presidente disse isso reiteradas vezes. A questão do um manda e outro obedece, ele já passou a negar, disse que o presidente nunca deu ordens diretas a ele, e aí os senadores não sabiam muito bem como rebater ou como extrair isso dele direito. Claro, também são senadores, embora muitos ali sejam vários experientes, vários já foram submetidos a interrogatórios, porque já também foram investigados em outras ocasiões. Direi que a CPI tem uma composição de senadores bastante experientes, mas o Pazuello também soube exagerar, protelar as respostas, se prolongar, foi muito prolixo, não respondia objetivamente. Os senadores o questionaram em alguns momentos sobre isso também, e também ele usou um pouquinho além de agir como um blindado ali, ele aproveitou um pouquinho para ser um pouco mais Pazuello do quartel. Pazuello do quartel é aquele estilo de general que é grosseirão, e ele fez isso também, provocando um pouco os senadores, e eu diria que a tropa de choque do governo também tem contribuído para isso. O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, estava hoje na CPI, no depoimento do Pazuello, especificamente para tentar desestabilizar, tumultuar um pouco o ambiente, porque aí perde-se mais tempo, as respostas são menos objetivas, e isso contribui para que algumas respostas, de fato, não sejam esclarecedoras, né? Que algumas respostas não tragam à tona casos muito concretos de possíveis problemas na gestão, erros em decisões do Brasil, do governo brasileiro na pandemia, e eu diria que eles estão saindo bem até agora. Claro que esse depoimento do Pazuello ainda vai continuar. Teve um episódio também, que a gente não comentou ainda, que o ex-ministro passou mal, né? É verdade. Ô Vera, deu até, inclusive ficou uma guerra de versões aí. Se ele até nisso. Passou mal ou não passou? Me conta, o que se sabe ao final? Aconteceu o seguinte, por volta de 4h10, por aí, teve uma suspensão da sessão, porque havia sessão no plenário do Senado. Então foi suspenso um pouco. Nisso teve um cafezinho e o Pazuello, segundo Otto Alencar, que é um senador que é médico, ele entrou no cafezinho e viu o Pazuello branco, assim, dizendo que estava um pouco tonto, com palpitação, e mediu a pressão arterial tinha baixado. Aí Otto Alencar, que é médico, diz que isso é comum em caso de estresse, as pessoas quando estão nervosas, ou então estão em jejum, ou muito tempo de pé, e puseram ele deitado lá num sofá, lá do cafezinho do Senado. É chamada síndrome vago-vagal, que acontece muito em algumas pessoas
que passe por esse momento tensos e como aconteceu agora. Ele poderia voltar a depor, só que o Omar Aziz preferiu, alegando que ainda tinha 23 senadores que tinham que falar, que não ia dar tempo e que ele também não estava se sentindo, Pazuello, não estava se sentindo muito bem. Só que a guerra de versões é o seguinte: quando o Pazuello estava deixando o Senado, os repórteres perguntaram: o que aconteceu com o senhor passou mal? Ele disse que não passou mal, não. Não passou mal, não passei mal, não houve nada. E aí todo mundo ficou assim: mas o Otto Alencar, senador médico, aqueles que socorreu o senhor, não passei mal, e foi andando, foi embora. Aí a gente conversou com alguns advogados dele que contaram assim pra gente que assim, ele realmente teve a pressão baixou a pressão, mas que ele talvez não queira dizer, para não dizer que o depoimento dele foi encerrado por isso. É bem simbólico isso, né, Frazão? Você estava falando dessa postura militar, até nisso ele tentou segurar a onda, né? Ele não quer passar imagina, para um general, já é um constrangimento para as Forças Armadas, um general da ativa está sendo submetido à investigação na esfera criminal, na justiça, na esfera civil, na justiça também, e está sendo investigado pelo Congresso, numa comissão parlamentar de inquérito, depois de tantos anos, um general da ativa do Exército sentado ali, sendo submetido a um interrogatório. Por isso que até que ele não foi de farda, cogitaram que ele iria de farda, mas claro que seria muito ruim para a imagem das Forças Armadas isso. Ele acabou não indo de farda. E ele também não quer passar uma imagem de fraqueza, né, Emanuel? Não é nenhum demérito, mas ele não quer passar essa imagem de fragilidade. Ele tem esse estilão do Pazuello, que é um general faca cega, como dizem em algumas das Forças Armadas, né? Bem exigente, bem durão, que fez, inclusive, grosserias ali com os senadores. Houve alguns atritos, alguns momentos em que eles se sentiram ofendidos. Ele chegou até a dar uma resposta atravessada para o Renan Calheiros e depois disse que retirava a declaração dele, né? Pazuello, disse que só foi informado do colapso da rede pública de saúde de Manaus no dia 10 de janeiro, né? À noite, numa falta de telefonema, oxigênio. Isso, é. Só que o documento que o ex-secretário executivo do Ministério, Elcio Franco, enviou para um deputado, um requerimento de informações que um deputado fez, o Elcio Franco respondeu que na noite do dia 7 de janeiro, Pazuello já tinha conversado com o secretário de Saúde do estado de Amazonas, tendo sido informado sobre a falta de oxigênio. Eu acredito que as medidas possíveis a partir do dia 10 foram executadas, todas executadas. Então já o próprio subordinado do Pazuello desmente ele, né? Ficou uma situação, chegou esse documento na CPI. E eu acho que o momento, inclusive, em que ele se deu pior na jornada desta quarta-feira. Vamos ver o que nos reserva para essa quinta-feira. Ô Frazão, só para a gente fechar esse primeiro bloco, o CPI da Covid, resume para a gente o desempenho de Ernesto Araújo, que antecedeu o Pazuello, e digamos que ele jogou um pouco a culpa no colo do próprio Pazuello na terça-feira. Foi um pouco a estratégia dele, não foi, ô Frazão? Foi, ele esquentou o depoimento do Pazuello, né, porque disse que tudo era traçado pelo ministro da Saúde, que ele agia a reboque do Ministério da Saúde, que o Itamaraty era quase que um braço operacional do governo, não participava das decisões, mas ele, ao contrário do Pazuello, envolveu sim o presidente em algumas iniciativas. Por exemplo, acho que ele falou mais claramente, depois de também ser apertado pelos senadores, né, de alguma insistência, principalmente do relator, o Renan Calheiros, ele acabou testemunhando que o presidente, em alguns casos, como naquela viagem que se fez uma comitiva oficial do governo brasileiro, foi a Israel para conhecer supostamente um spray nasal que o presidente achava que era milagroso e que poderia salvar pessoas internadas com o Covid-19, que ali houve uma demanda, partiu sim de um telefonema, né, um contato diplomático de altíssimo nível entre o presidente Jair Bolsonaro e o premier israelense, o Benjamin Netanyahu.
e que, a partir daí, decidiu-se que o governo faria essa missão a Israel. Queria apontar na resposta anterior justamente o fato de que havia outras pessoas na delegação, Não, que outras pessoas tinham, que não somos especialistas, somos especialistas. Então era um passeio. Eu, por exemplo, também não tinha um papel técnico-científico. Não, foi ministro das Relações Exteriores, não tem nem comparação. Exato. Então, aí tem um ponto que é o presidente mobilizando a máquina pública, a estrutura do governo federal para isso. O outro ponto é que o presidente, segundo o Ernesto Araújo, testemunhou, pediu a ele para fazer contato com outro premier da Índia, o Narendra Modi, que estava naquele momento, o Brasil precisava regularizar os estoques de cloroquina e os insumos para a produção dessa droga aqui no Brasil. Então, ele, ainda que tenha se defendido também, esquivando-se muitas vezes de responsabilidade, dizendo que atuava apenas de forma acessória, que as decisões principais na busca por vacinas, que ele nunca era escutado, que essas decisões eram da saúde e ele era demandado a agir, ele envolveu o presidente nesses dois episódios muito claramente. Então, o Ernesto acaba, pelo menos, traz para a CPI a versão de que ele seria uma figura lateral, de que ele não tem culpa no fracasso na corrida por vacinas do Brasil até aqui, que ainda não há, como foi reconhecido por eles, pelos depoentes até aqui, uma quantidade que dê conta, né, do que o país precisa. A demanda ainda é muito maior e, por isso, o governo está agindo, espaçando o intervalo entre doses de vacinas, e o Ernesto também evitou entrar na sua fase negacionista. Ele negou qualquer atrito com a China. Mas não houve nenhuma declaração que se possa qualificar como anti-chinesa. Tanto dele quanto do presidente. O próprio presidente da República foi rebatido na semana passada pela diplomacia de Pequim por uma declaração que não tem qualquer base factual de que o coronavírus poderia ter sido inventado em laboratório e faria parte de uma guerra biológica. Muito bem, então assim a gente fecha o primeiro bloco aqui da nossa conversa com a Vera Rosa e o Felipe Frazão, diretamente de Brasília, do nosso Poder em Pauta. E em 15 segundos a gente volta para falar sobre o escândalo envolvendo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Conheça o BTG+, um banco inteligente que entende seus hábitos financeiros e te orienta com dicas personalizadas para você tomar sempre as melhores decisões. BTG+, inove seu jeito de usar banco. Baixe o app. Vamos abordar agora o tema Ricardo Salles, que movimentou muito essa quarta-feira. O ministro do Meio Ambiente e o presidente do IBAMA, o Eduardo Bin, foram alvos de uma operação que investiga a exportação ilegal de madeira para os Estados Unidos e a Europa. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que também determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Salles, e ainda o afastamento preventivo de Bin do comando do IBAMA e de outros 9 agentes públicos que ocupavam cargos e funções de confiança nos órgãos. E aí, Vera Rosa, só me vem uma pergunta, né? Muitas turbulências envolvendo o ministro Ricardo Salles, sempre extremamente pressionado ali no governo federal e junto ao presidente Jair Bolsonaro. Essa denúncia é gravíssima, né? Contrabando dentro do Ministério do Meio Ambiente. Claro que está na fase de investigação, ele vai se defender, etc. e tal. De qualquer modo, agora ele consegue se segurar no cargo depois desse novo escândalo, Vera? Pois é, Manuel, o presidente não falou nada sobre isso hoje, absolutamente nada. O que chama atenção é que é o seguinte, o presidente Bolsonaro foi eleito dizendo, com essa bandeira do combate à corrupção, né? E ele diz sempre que não existe corrupção no governo dele. Aí o que acontece? Tem esse esquema que está sendo investigado, de exportação ilegal de madeira. Tem essa questão no próprio Ministério da Saúde, denúncias, né, de corrupção. Esse escândalo que foi revelado pelo Estadão do orçamento secreto, quer dizer, são casos que que chamam a atenção e o governo, o presidente, continua
não falando nada sobre orçamento secreto. Ele disse que isso não existe, que foi uma invenção do Estadão, né? Que somos canalhas. Que somos canalhas, jornal cheio de jumentos, né? Foi o que ele disse, né? O Salles é o último remanescente dessa ala ideológica do governo, né? Ele é defendido ali pela ala ideológica. Depois da saída do Ernesto, o presidente gosta muito dele. Ele, Salles, que foi hoje, conversou com o presidente, que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, foi induzido a erro ao autorizar essa operação. Induzindo justamente a dar a impressão de que houve, ou que teria havido, possivelmente, uma ação concatenada de agentes do IBAMA e do Ministério do Meio Ambiente para favorecer ou para fazer o destravamento indevido do que quer que seja. Vamos ver agora, né? A gente não sabemos, Emanuel, se ele continua. Por enquanto, continua. Frazão, você que acompanha muito a questão da diplomacia brasileira, né? A gente tem uma troca do governo Trump para Biden, né? O Biden voltando a colocar os Estados Unidos aí numa liderança na questão da agenda ambiental, o que aumenta muito a pressão sobre o Brasil e a sua capacidade de proteção da floresta amazônica, em especial. Essa operação especificamente, em que o ministro Salles é envolvido, houve colaboração dos Estados Unidos, né? Porque se identificou que madeiras chegaram lá a um porto americano sem todos os documentos necessários, documentos já tradicionais ali do IBAMA. Bom, o que eu quero chegar, é claro que há um alinhamento ideológico entre o Bolsonaro e o ministro Ricardo Salles, mas há uma pressão não só internacional e que se torna também econômica, de uma questão de credibilidade do Brasil. Isso não pode acabar afetando mais, aí, pressionando o Bolsonaro a tomar uma decisão mais radical em relação ao Salles, Frazão? Sim, Emanuel. Do ponto de vista da diplomacia brasileira, essa operação, ela, de certa forma, tira uma sustentação política que o ministro ainda tem junto ao presidente, que concorda com ele, que tem um alinhamento ideológico com os seus seguidores. O presidente concorda com essa desregulamentação que ele sempre pregou, né? Ao passar a boiada, o presidente é a favor de uma maior liberalidade na exploração de recursos naturais. O presidente nunca escondeu isso. Agora, o Salles não tem boas relações diplomáticas com os países europeus, que têm a agenda ambiental como uma de suas prioridades da política externa. O Salles não mantém um relacionamento próximo com os embaixadores aqui em Brasília. Ele, vamos lembrar, atuou para tentar mudar o uso do Fundo Amazônia, o que levou ao bloqueio de verbas do Fundo Amazônia no primeiro ano do governo Bolsonaro. Fundo esse que é abastecido com muito dinheiro vindo de países europeus. Isso foi um ponto de atrito muito forte. Tanto é que o governo acabou colocando o vice-presidente Hamilton Mourão para fazer essa interlocução com os embaixadores. Agora, e só lembrando também, ele também, desculpa interromper, mas ele também não tem um bom relacionamento com os militares do governo. Verdade, verdade. E não é só com o Mourão. Não tem mesmo, velho. Ele é tutelado, ele, além desse caso, que inclusive está sendo investigado, é claro, mas a Polícia Federal detectou movimentação altíssima de 14 milhões de reais, uma movimentação suspeita no escritório de advocacia do qual o ministro é sócio. Então, há um ponto a ser investigado. Há muitos pontos ainda, vai ter quebra de sigilo do ministro, de comunicações dele, está envolvida toda a cúpula do IBAMA, nomeada por ele nessa apuração, ou seja, é algo maior. O ministro vai perder, sem dúvida, a condição de ser respeitado politicamente e diplomaticamente nos diversos fóruns internacionais em que ele é o rosto do meio ambiente do Brasil nesse momento. Que condições ele terá de chegar lá e negociar em nome do Brasil com a pecha de estar envolvido, ou se até lá já não tivesse sido esclarecido, porque é no segundo semestre essa reunião, se não tivesse sido esclarecido, envolvido, suspeito, até mesmo réu, poderá ter sido já denunciado
por crimes ambientais, por fazer parte de uma organização, ou cooperar, ou no caso prevaricação, né, ou de facilitar crimes ambientais, e se envolver com esses infratores, porque vai ser muito complicado de ele chegar lá. Muito grave, muito constrangedor. Constrangedor, e ele constrangedor. Teve hoje uma reunião nessa quarta-feira com o presidente, com o ministro da Justiça também, né, com Anderson Torres, que é o chefe da Polícia Federal. Olha que situação, né? É bem esquisito, muitas vezes, né? a polícia acaba realizando as operações, né, Vera? Como é que uma pessoa, na condição que ele se encontra de investigado, de suspeito, de facilitar contrabando de madeira e de prevaricar, é muito absurdo, vai pedir dinheiro para os Estados Unidos, para as maiores potências do planeta? É muito absurdo, é muito absurdo. É um cúmulo mesmo. Não sei o que falta pro Ricardo fazer para que caia a ficha do Bolsonaro. Bom, gente, o papo tá bom demais, mas já estouramos aqui o nosso tempo. Esse é o Poder em Pauta, nosso encontro quinzenal com os repórteres, os setoristas ali de Brasília, acompanhando as relações entre poderes e as notícias que movimentam o país. Deixa eu agradecer primeiramente aqui a Vera Rosa, que fez não é a primeira participação dela no podcast, mas nesse time aqui, nesse encontro. Nesse time né, Emanuel? Eu faço algumas outras vezes, mas nesse time é a primeira vez. É isso. Obrigado, viu, Vera? Adoramos. Obrigada a você. E agradecer também Felipe Frazão, repórter do Estadão lá em Brasília. Obrigado, Frazão. Valeu, Manuel, eu que agradeço a você, muitíssimo bem-vinda, Vera, e muitíssimo obrigado a todo mundo que nos acompanha e que continuem nos acompanhando, porque agora estamos muito bem reforçados de uma repórter, colunista, editora, escritora de mão cheia, que eu sou fã já há vários anos, Vera Rosa. Este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 20 de maio de 2021, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção e edição de Gustavo Lopes, Ana Paula Niederauer e Júlia Corá. A montagem é de Moacir Biasi, o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Escreva pra gente, podcast@estadão.com. Um abraço pra você e até mais. Vivemos em constante transformação e para ajudar as empresas a estarem conectadas com pessoas, nós criamos o Estadão Blue Studio, uma nova operação dedicada para criar soluções publicitárias inovadoras e orientadas à performance. O Estadão Blue Studio entrega projetos customizados, branded content, publicações e uma série de eventos consagrados pelo mercado. Não importa o tamanho do seu desafio, para nós sempre existe uma boa solução. Estadão Blue Studio, conteúdo de alta performance.